Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a Paz e bem para você que nos acompanha através dos nossos canais digitais. Meditemos o Evangelho deste 29º domingo do tempo comum, que é destacado de Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. Nos domingos anteriores, acompanhamos Jesus narrar algumas parábolas dirigidas de forma específica para alguns grupos da religião judaica, como fariseus e escribas. Em todas elas, Jesus faz duras críticas a esses grupos através de suas comparações. Depois que Jesus terminou de contar essas histórias, esses grupos se sentiram ofendidos com as suas palavras e isto causou uma tensão que gerou um confronto que só vai se agravando até terminar em outra acusação grave de Jesus contra eles, de que esses grupos eram hipócritas, eram falsos guias, como túmulos, brancos por fora, mas cheios de ossos mortos por dentro. E a primeira dessas discussões é sobre os impostos que o povo precisava pagar. Naquele tempo, a tradição judaica determinava que todo judeu, a partir dos 20 anos de idade, tinha que pagar o imposto para a manutenção no Templo de Jerusalém. O valor cobrado equivalia a 2 diárias. Sacerdotes, rabinos e mestres da lei não precisavam pagar. O outro imposto era pago ao imperador de Roma, que na época de Jesus era Tibério César, como bem nos fala Lucas no seu Evangelho. E é sobre esse imposto que gira a discussão de Jesus com os religiosos, que nos é apresentada por Mateus no Evangelho de hoje. Fariseus e os partidários de Herodes procuravam motivos para condenar Jesus. Eles armavam uma cilada em forma de uma pergunta complicada sobre os impostos que deveriam ser pagos ao imperador. Afinal, eles queriam vingar-se contra Jesus por causa de todas as verdades que ele havia manifestado, e nós acompanhamos nos domingos anteriores. A pergunta que eles fazem para Jesus se refere à obrigação de pagar os tributos a César. Eles perguntam: é lícito ou não pagar impostos a César? Pagamento de impostos em lugar nenhum do mundo, como sabemos, desperta entusiasmo. Os amigos do rei Herodes e os sumos sacerdotes eram a favor do imposto porque se beneficiavam dele. Já os fariseus e outros grupos de revolucionários achavam o tributo pago a Roma uma grande ofensa contra Deus. Ora, a moeda usada para pagar o imposto tinha a imagem do imperador inscrita nela, e o imperador era pagão. Por isso, aquele dinheiro significava idolatrar contra Deus e contra a lei, uma vez que o próprio livro do Êxodo proibia esculpir a imagem de um homem. E diante da pergunta feita, os dois grupos que aparecem na cena do Evangelho pensaram que Jesus fosse responder sim ou não. Se Jesus respondesse sim, ele estaria escolhendo o lado daqueles que apoiavam o rei Herodes e simpatizavam com o poder do Império Romano. Assim ele poderia perder a simpatia do povo que não gostava do imperador. Já se Jesus respondesse que não era para pagar o imposto ao imperador César, ele teria agradado aos fariseus e ao povo em geral, mas ele poderia ser acusado de subversivo, de revolucionário pelo poder de Roma, e nesse caso ele deveria ser condenado por desafiar o poder do governador. Qualquer resposta de Jesus, sintetizando, seria comprometedora. Popularmente, Jesus estava num dilema que conhecemos muito bem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E notando a malícia daquelas pessoas, Jesus os chama de hipócritas. O hipócrita, como sabemos, é aquele que diz, mas não faz. É aquele que aparece como bom, mas não é. É um incoerente com a própria vida. Vive um fingimento, uma vida dupla. Se apresenta como uma pessoa religiosa, que faz questão de falar palavras bonitas sobre o amor, a paz e o respeito para com os outros, mas ninguém vê isso acontecer com ele. Jesus pede que eles mostrem a moeda do imposto. E ao responderem à pergunta sobre a figura que estava impressa na imagem, Jesus vai afirmar a clássica frase que se destaca no Evangelho de hoje: devolva, restitua a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a resposta de Jesus não foi sim nem não. Uma resposta desconcertante, que levou a discussão para um nível ainda mais profundo. Para Jesus, o mais importante é que o homem reconheça Deus como seu único Senhor.
pois é no homem que Deus deixa inscrita a sua imagem. As moedas do imposto, que traziam a imagem de César, pertencem ao imperador, mas só Deus é para quem o homem deve se submeter. Jesus está situando o homem diante de Deus como seu único Senhor. Todas as outras coisas, elas devem ser relativizadas, até mesmo a submissão a um poder político. A imagem na moeda é de César, mas as pessoas não podem esquecer que levam em si mesmas a imagem de Deus e, portanto, só pertencem a Ele. Para Jesus, César e Deus não são duas autoridades que repartem entre si a submissão dos seres humanos. Deus está acima de qualquer César, de qualquer autoridade nesta terra. Logo, qualquer autoridade nesta terra não pode exigir para ele o que pertence a Deus. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. Nós estamos no tempo em que cresce o poder do Estado e fica cada vez mais difícil para as pessoas defenderem a sua liberdade no meio de uma sociedade em que quase tudo é controlado. Nós, os cristãos, não podemos deixar que nenhum poder roube a nossa consciência e a nossa liberdade. É nossa obrigação cumprir com honra os nossos deveres de cidadãos, mas não devemos deixar que nenhum poder nos impeça de seguir Jesus no cumprimento do reino de Deus. O texto do Evangelho de hoje é um dos mais discutidos e polêmicos do Novo Testamento. Há quem veja aqui uma justificativa para manter a religião longe da política. As coisas de política não devem se misturar com as coisas de Deus ou com as de religião. Esse jeito de entender serve naturalmente aos interesses dos que têm poder na sociedade, para que a igreja ou a religião ela não se envolva nos seus negócios. Desse jeito, eles podem abusar do próprio poder e oprimir em nome de seus próprios interesses. Mas essa frase de Jesus é usada por alguns cristãos para dizer que o Estado não tem o direito de interferir nos assuntos religiosos. Todas as dimensões da vida do cristão, elas precisam ser iluminadas pela palavra de Deus. A fé condiciona as nossas escolhas, logo influencia as nossas opções políticas e os nossos deveres como cidadãos. O discípulo de Jesus, ele não pode fazer separação entre dimensão religiosa e política. O cristão não pode ficar à margem do mundo e nem marginalizar o mundo do reino de Deus. O cristão precisa olhar a realidade que o cerca com os olhos de Deus. A fé não pode viver desligada das realidades desse mundo para só pensarmos em Deus. Não podemos praticar a fé escondidos no próprio quarto ou na igreja durante a missa. Todas as dimensões da vida do cristão precisam ser iluminadas pela palavra de Deus. É nosso dever construir uma sociedade justa, fraterna, em que cada um exerça essa justiça e fraternidade na sua devida profissão e vocação, atuando no meio do povo. O cristão traz a experiência de ação na sociedade para celebrar com a palavra de Deus e o pão da Eucaristia. Que Deus abençoe e ilumine o seu domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César